a tia Jai aqui de volta pra gente ter aula de religião, tá? Hoje nós vamos assistir mais um vídeo sobre uma pesca milagrosa que Jesus fez lá com uns homens que depois se tornaram seus discípulos, e vocês vão gostar bastante dessa história. Então vejam aí o vídeo. Olá, crianças! A história de hoje se chama A Pesca. O verso para decorar está no livro de Mateus, capítulo 4, verso 19, e diz: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A mensagem é: ajudo outros a aprender sobre Jesus quando sigo o exemplo dele. Você já observou pessoas pescando? Elas geralmente ficam muito quietas e esperam. Simão Pedro havia estado sentado durante a noite inteira em seu barco e não havia pescado nada. Vamos ler sobre o que aconteceu. Naquela noite, uma brisa suave soprava sobre as águas do lago Genezaré. Simão Pedro estava pescando com seus companheiros Tiago e João. Ele jogara sua rede de pesca sobre as águas e ouvira seu barulho característico ao cair na água. Lentamente, a rede desapareceu abaixo da superfície das águas. Com certa frequência, Simão Pedro verificava a posição da lua e das estrelas para saber as horas. Dentro de pouco tempo, nasceria o sol e amanheceria o outro dia. E ele ainda não conseguira pegar um único peixe. Tiago e João, em seu barco, também não haviam conseguido pegar nada. Depois de mais algum tempo de espera, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco, mão após outra. Ele esperava ver o brilho fraco de algum peixe à luz do luar, mas não havia nada. Empilhou dentro do barco a rede molhada e então começou a remar em direção à praia. O céu começou a mudar o seu colorido negro para um rosa amarelado. Chegando à praia, Simão estendeu sua rede e começou a limpá-la. Estava tão ocupado que não percebeu a aproximação de Jesus. Ele chegava cada vez mais perto, seguido por uma multidão. Ele falava ao povo sobre como Deus ama cada pessoa. A multidão seguia Jesus tão de perto que ele entrou no barco de Simão Pedro para evitar ser empurrado para dentro do lago. Simão Pedro ficou contente por poder compartilhar com Jesus seu barco. As pessoas não queriam ir embora. Por isso, Jesus disse a Simão Pedro: Vá para águas mais profundas. Lancem as redes para pescar. Mestre, Tiago e João e eu tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como és tu que estás falando, vou lançar a rede outra vez. Com um impulso, ele lançou a rede ao ar. Ela caiu borrifando água para todos os lados e, silenciosamente, afundou sobre a superfície das águas. Dentro de poucos minutos, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco. Quase sem poder acreditar, ela estava tão pesada. A rede estava cheia de peixes que se debatiam. Estava tão cheia que começava a romper-se. Simão Pedro chamou imediatamente Tiago e João para ajudar. Tragam aqui seu barco, por favor, me ajudem. Em poucos minutos, ambos os barcos estavam cheios de grandes peixes prateados. Os montões de peixes começaram a alcançar as bordas dos barcos e ameaçavam afundá-los. Quando Simão Pedro viu tantos peixes, prostrou-se diante de Jesus dizendo: Afaste-se de mim, Senhor, pois sou pecador. Mas Jesus respondeu: Não tenha medo. Siga-me. De agora em diante, você será pescador de homens. Simão Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos até a praia e os deixaram ali, voltando as costas à maior pesca da sua vida. Deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Serviriam a Jesus enquanto vivessem. E muitas pessoas aprenderiam sobre Jesus por causa do trabalho deles. Eles realmente se tornaram pescadores de homens.
gostaram do vídeo, pessoal? Eu espero que sim. Vocês entenderam sobre essa pesca e sobre o que aqueles pescadores agora iriam se tornar? Entenderam? Bom, eu vou falar um pouquinho da história para vocês, tá certo? Olha só. No começo, aqueles homens foram pescar e passaram a noite toda pescando e não conseguiram nada. Exatamente, eles não conseguiram nada. Voltando à praia, ali à beira do lago, eles viram uma multidão e um homem lá conversando com aquela multidão. Quem era este homem? Jesus, exatamente. Que não conseguia fazer com que aquela multidão deixasse ele ir. E aí ele pediu para subir no barco. Ele subiu no barco e lá em cima do barco ficou falando ainda para a multidão. Até que chegou um momento que ele pediu para que o barco fosse para águas mais profundas. E aqueles homens obedeceram a Jesus. E foram lá. E mesmo sendo tarde, já estava o sol forte, Jesus pediu para aqueles homens lançar a rede. E eles lançaram a rede no mar e não conseguiam puxar a rede porque estava tão pesada. O que é que tinha bastante ali? Peixes, exatamente. A noite toda eles não conseguiram pescar, mas com a ordem de Jesus eles pescaram muitos e muitos peixes. E depois Jesus fez daqueles homens pescadores de homens, de almas. E aqueles homens passaram a seguir Jesus, a acreditar que Jesus fazia milagres. E daí aqueles homens começaram a ser pescadores de almas, pescadores de homens, para mostrar ali que Jesus era o amor, que Jesus era o perdão, que Jesus era o milagre, tá? Vocês vão fazer a atividade no caderno, aqui eu vou botar a foto para vocês, tá certo? Da atividade que tá aqui no caderno, para vocês fazerem bem bonitinho aí em casa, tá bom? Façam, copiem bem bonito, respondam, que amanhã eu volto com mais uma aula, tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau!